E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo começando. Dessa vez, vamos explorar a indústria farmacêutica. Nossa, essa é complexa, né? E mais, a gente recebeu um material super completo de um ouvinte. Quer entender melhor como esse mercado funciona. Sabe, desenvolve medicamentos que salvam vidas, mas, ao mesmo tempo, os custos, a acessibilidade, é um debate enorme. E esse material que a gente recebeu é incrível, tem cada caso emblemático. Mostra Evocado. vários lados da indústria. A inovação, claro, a busca pelo lucro e como isso impacta a vida das pessoas no dia a dia. Fascinante. É isso aí. E para começar, vamos voltar lá para 2015. O caso do Martin Shkreli. Ah, esse ficou famoso? Ficou aumento absurdo no preço do Daraprim, lembra? Lembro sim. Ele era o CEO da Trim Pharmaceuticals, né? Aumentou o preço do Daraprim, um medicamento para toxoplasmose, em mais de 5.000%. Foi um escândalo. Absurdo. Yeah. E ele acabou conhecido como... O homem mais odiado da América. Exatamente. E sabe o que me deixa chocado? O quê? Mesmo com toda a crítica, a prisão dele por outros crimes, o preço do Daraprim nunca voltou ao que era antes. Pois é. Aí a gente pensa, qual é o poder da Big Pharma de verdade? Essas grandes empresas que dominam o mercado. Esse caso do Shkreli ilustra bem essa questão da precificação de medicamentos, principalmente os para doenças raras. Sim. A Big Pharma fala que pesquisa e desenvolvimento custam caro, por isso os preços são altos. Mas tem muita gente que critica, fala que o lucro é exagerado, que as estratégias de mercado são questionáveis. E a concentração de poder, né, nas mãos de poucas empresas. Preocupante. O material que a gente tem aqui cita a Novartis, Pfizer, Johnson Johnson. Gigantes? Todas elas comprando várias outras empresas, diminuindo a concorrência. Com certeza. Menos competição pode significar preços mais altos, menos investimento em pesquisa que não dê lucro imediato. É um problema. E falando em problemas, tem o caso do Depakine, da Sanofi. Esse caso é triste demais. Usado para tratar a epilepsia, né? Mas causou má formação em bebês de mulheres que tomaram durante a gravidez. E o pior é que a Sanofi sabia dos riscos, mas demorou para avisar os pacientes. Priorizou o lucro. A história da Marine Martin, na França, é de partir o coração. O filho dela sofreu as consequências do medicamento e ela lutou anos por justiça. Mostra bem essa falta de transparência da indústria. Revoltante. A gente vê como a busca pelo lucro às vezes tem consequências graves. E tem outro caso que mostra bem isso. Avastin e Lucentis, medicamentos para degeneração macular, uma doença ocular que causa perda de visão. Sim, a Avastin era para câncer inicialmente, mas se mostrou eficaz para tratar a degeneração macular. Só que era muito mais barato que o Lucent, que foi desenvolvido especificamente para a doença. E o que aconteceu? A Roche, que fabricou a Avastin, dificultou o acesso ao medicamento para essa finalidade. Enquanto isso, a Novartis, que faz o Lucentis, lucrava com o medicamento mais caro. Exatamente. E as duas foram acusadas de práticas anticompetitivas, sabe? Priorizaram o lucro em vez da saúde das pessoas. De novo, a gente vê esse padrão. E tem o Sovaldi, um medicamento revolucionário para hepatite C. Chegou no EUA custando $84.000. Nossa, a Gilead que fabrica dizia que o preço era justificado porque curava a doença. Mas ONGs e ativistas criticavam, falavam que era abuso, que milhões de pessoas em países pobres não teriam acesso. E aí teve uma investigação do Senado americano. Que mostrou que a Gilead tinha uma estratégia para lucrar o máximo possível sem se importar muito com a saúde pública. Fica claro que essa busca por inovação tem preço alto. Muitas vezes quem paga é o paciente. E falando em inovação, tem as terapias genéticas. O material que a gente recebeu cita o Kymriah, uma terapia para leucemia, que custa 320 mil euros. As terapias genéticas têm um potencial enorme, mas esse custo é difícil. Levanta a questão da sustentabilidade dos sistemas de saúde, da acessibilidade. Será que só uma pequena parte da população vai ter acesso a essas inovações? É uma pergunta que fica, né? A gente tem que pensar em como garantir que os avanços da medicina cheguem a todos, não só a quem pode pagar. É complicado. Vendo esses casos, a gente percebe como essa indústria é complexa. Sim. A gente viu avanços incríveis, mas também práticas questionáveis que levantam dúvidas sobre a ética, o compromisso social da indústria. Mas a gente vai continuar essa conversa. No próximo bloco, vamos mergulhar em mais casos e discutir o que podemos fazer para garantir o acesso à saúde para todos. Fiquem ligados. Voltando ao nosso mergulho na indústria farmacêutica. A gente viu no bloco anterior como a busca por lucro pode às vezes ser mais importante do que tornar os medicamentos acessíveis. Mas esse material que você mandou vai além. Explora como essa dinâmica funciona em vários contextos. Sim, e um ponto que me chamou a atenção foi o marketing. A gente viu no caso do Sovaldi como a Gilead investiu pesado numa campanha, focando no valor da cura para a hepatite C. Mas será que essa estratégia não esconde os custos reais de produção e o impacto do preço no acesso ao tratamento? É uma crítica comum. A indústria farmacêutica, com o marketing, aumenta a percepção do valor dos medicamentos, justifica preços que nem sempre refletem os custos de pesquisa e produção.
E o caso do Sovaldi é um exemplo disso, né? Sim, sim. Porque, apesar de ter sido desenvolvido por uma empresa pequena, que a Gilead comprou depois, o preço final foi definido pela Gilead, visando o lucro máximo. Ou seja, a Gilead lucrou com a pesquisa de outra empresa e ainda cobrou um preço altíssimo pelo medicamento. A gente vê esse tipo de estratégia em outros casos também. O Daraprim, por exemplo, o aumento de preço não teve nenhuma inovação, nenhuma melhoria no medicamento. Exatamente. E isso levanta um debate. Qual o papel do marketing na indústria farmacêutica? É ético promover medicamentos com preços absurdos, mesmo que curem doenças graves, onde fica o limite entre informar e persuadir quando se trata de saúde. São questões complexas. A gente precisa analisar o papel da publicidade na área médica com cuidado. E o material que você mandou também fala da influência da indústria farmacêutica na política, né? Sim, os lobbies da indústria farmacêutica são fortíssimos. Influenciam decisões políticas, defendem os interesses das empresas. Isso pode significar leis que beneficiam a indústria, mas aumentam os custos para os consumidores, para o sistema público de saúde. E a gente vê isso na dificuldade de regular os preços dos medicamentos. As empresas dizem que o controle de preços atrapalha a inovação. Mas os críticos falam que é preciso garantir o acesso a medicamentos essenciais, principalmente para a população mais vulnerável. É um debate com várias perspectivas, vários interesses. Encontrar um equilíbrio entre o investimento em pesquisa e o direito à saúde para todos é um desafio. O material que você mandou fala da importância da participação da sociedade nesse debate. Cobrar transparência, medidas que protejam o interesse público. É fundamental a gente se informar, participar das discussões sobre políticas públicas que afetam a nossa saúde. A saúde é um direito de todos, não um privilégio de quem pode pagar. Concordo. E falando em acesso à saúde, o material também explora alternativas para tornar os medicamentos mais acessíveis. Uma delas é o desenvolvimento de medicamentos biosimilares, versões mais baratas de medicamentos biológicos, aqueles produzidos a partir de organismos vivos. Ah, entendi. É. É como se fossem os genéricos dos medicamentos biológicos, né? Mas me explica melhor como eles funcionam. Qual o impacto no mercado? Os biosimilares têm o mesmo princípio ativo do medicamento biológico original, mas a produção é diferente, por isso o preço é mais baixo. Eles passam por testes rigorosos de qualidade e eficácia para garantir que sejam equivalentes ao original. E qual a vantagem para quem precisa do medicamento? A principal é a redução do custo do tratamento. Isso aumenta o acesso a medicamentos importantes, principalmente para doenças crônicas e graves. A entrada dos biosimilares no mercado também aumenta a competição, o que pode levar à redução de preços dos biológicos em geral. Então, os biosimilares são importantes na busca por tratamentos mais acessíveis. Mas e a qualidade? Eles são tão eficazes quanto os originais? Uma dúvida comum, mas é importante lembrar que os biosimilares passam por um processo rigoroso de aprovação pela Anvisa. Eles precisam mostrar que são comparáveis ao original em qualidade, segurança e eficácia. Ou seja, quem usa biosimilar pode ter certeza de que está recebendo um tratamento de qualidade. Mas e a indústria farmacêutica? Como ela reage aos biosimilares? A relação da indústria com os biosimilares é complexa. Por um lado, a produção deles ameaça o lucro das empresas que têm as patentes dos originais. Por outro, algumas empresas já investem em seus próprios biosimilares, se adaptando ao mercado. Interessante como essa dinâmica do mercado muda, né? Novos modelos de produção, comercialização. E além dos biosimilares, o material fala de outras iniciativas para tornar os medicamentos mais acessíveis. O movimento de medicamentos open source, por exemplo. Isso mesmo. O open source, que já é comum em software, está chegando na indústria farmacêutica. A ideia é compartilhar as informações sobre o desenvolvimento de medicamentos. Incentivar a colaboração entre pesquisadores, a criação de medicamentos mais baratos. Como isso funciona? Quem paga a pesquisa, a produção. Existem vários modelos de financiamento. Alguns projetos têm apoio do governo, de universidades, de ONGs. Outros buscam recursos com crowdfunding, investimento de impacto social. É um modelo inovador, com potencial para revolucionar a forma como os medicamentos são desenvolvidos e distribuídos. Mas ainda tem muitos desafios, né? A qualidade, a segurança, a propriedade intelectual, a viabilidade da produção em larga escala. Sim, o open source na indústria farmacêutica ainda está no começo, mas já mostra um potencial enorme. E o material que você mandou nos convida a pensar no futuro da indústria. Buscar modelos que priorizem o acesso à saúde para todos. É isso aí. Vimos nesse bloco como a indústria farmacêutica está em constante mudança, novas tecnologias, modelos de negócio, debates éticos. No próximo bloco, a gente termina nosso mergulho, explorando o impacto das novas tecnologias no futuro da medicina e no acesso a tratamentos inovadores. Fiquem com a gente, no último bloco do nosso mergulho profundo na indústria farmacêutica. Vimos bastante coisa, né? Busca por lucro, a inovação, os desafios éticos, o poder da Big Pharma. E agora, para finalizar, vamos falar das novas tecnologias que prometem revolucionar a medicina e como elas podem impactar o acesso a tratamentos.
Acho que a inteligência artificial é um bom ponto de partida. O potencial dela para transformar a indústria farmacêutica é enorme, em várias áreas. Verdade. A gente já ouve falar muito sobre o uso da IA em diagnósticos, desenvolvimento de novos medicamentos, personalização de tratamentos, mas na prática, o que isso significa para quem precisa de tratamento? Quais os benefícios? Bom, um dos grandes avanços da IA é a capacidade de analisar muitos dados. Isso acelera a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos. Imagina só, identificar moléculas para novos remédios em dias, em vez de anos. Isso seria incrível. Menos tempo de pesquisa significa que os medicamentos chegam mais rápido a quem precisa. E a personalização de tratamentos? Como a IA pode ajudar? A IA pode analisar o perfil genético, o histórico médico, o estilo de vida de cada paciente. Assim, ela ajuda a identificar qual tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para cada caso. É como ter um medicamento feito sob medida, aumentando as chances de sucesso do tratamento. Parece coisa de filme, né? Mas está cada vez mais perto da realidade. E além da IA, o material que a gente recebeu fala da bioimpressão. Ah, sim! A bioimpressão, a impressão 3D de tecidos e órgãos humanos, é uma área que está avançando muito rápido. Promete revolucionar a medicina regenerativa. Imagina imprimir órgãos sob demanda, acabar com as filas de transplante, solucionar a falta de doadores. Incrível. Mas, pensando no nosso sistema de saúde, será que essas tecnologias não vão aumentar a desigualdade no acesso ao tratamento? Novas tecnologias costumam ser caras, pelo menos no começo. É uma preocupação importante. A gente precisa garantir que essas tecnologias, por mais revolucionárias que sejam, não fiquem só para uma parte da população. É fundamental que o desenvolvimento dessas tecnologias seja acompanhado de políticas públicas, políticas que garantam acesso igualitário para todos. Ou seja, a gente precisa pensar não só na inovação em si, mas em como ela vai ser integrada ao sistema de saúde, de forma justa para todos. Exato. E a discussão sobre tecnologia na saúde precisa ir além da busca pela inovação. A gente precisa pensar em como garantir que os avanços da medicina beneficiem a todos, não só alguns privilegiados. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na indústria farmacêutica. Vimos muita coisa. A busca por lucro, a inovação, os desafios éticos, o poder da Big Pharma, as novas tecnologias, a necessidade de garantir acesso à saúde para todos. Foi intenso. É verdade. E o mais importante é que a gente continue se informando, questionando, participando das discussões sobre saúde. Afinal, a saúde é um direito de todos e a gente precisa lutar para que esse direito seja garantido na prática, no dia a dia. É isso aí. Esperamos que esse mergulho profundo tenha sido informativo, que tenha te inspirado a buscar mais conhecimento sobre esse tema tão importante. A gente se encontra no próximo episódio do Deep Dive com mais um tema para a gente desandar juntos. Até lá!